5 passos para desenvolver o hábito da leitura em 2025. O Jim Rohn, que é o professor do Tony Robbins, dizia o seguinte: você pode passar um dia sem se alimentar se for necessário. Você pode pular uma refeição, mas jamais pule a leitura diária. Pelo menos 30 minutos, onde você estuda um pensamento um pouco mais sofisticado, mais aprofundado, sobre alguma coisa interessante para você. Eu, por exemplo, não estudei nas melhores escolas, não fiz faculdade, mas eu posso dizer que eu aprendi com as melhores e mais brilhantes mentes do mundo. E eu não precisei investir muito dinheiro para isso, porque eu aprendi através dos livros. Meu nome é Rodrigo Vinhas, eu sou estrategista digital, mentor de negócios e constantemente as minhas empresas estão entre as 25 maiores do mundo da Hotmart. O livro é a forma mais acessível e mais eficaz de você acessar as melhores mentes do mundo. Então não dá para entender porque a gente tem essa possibilidade e muita gente não tira proveito disso. Tem uma frase que diz o seguinte: se você aprendeu a ler, mas você não faz uso da leitura, você não tem vantagem nenhuma sobre aquela pessoa que não lê. Eu sei que tem muita gente que diz que tem vontade de desenvolver esse hábito. Eu falo diz porque quem quer vai lá e faz. Então, para facilitar para as pessoas que dizem que querem fazer isso e essas pessoas saírem daquela situação de serem as pessoas que dizem e serem as pessoas que de fato executam com ação massiva, eu vou dar aqui para você 5 passos para te ajudar nessa jornada. Primeiro, comece com alguma coisa do seu interesse. Se você não tem muita prática em leitura, se você não está acostumado a fazer isso, pega algum assunto que você gosta muito e se compromete ali a estudar 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos. O importante é você fazer isso todos os dias. Agora, o resultado que você vai tirar disso, ele depende muito da intensidade que você vai colocar. Mas a gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente. Passo número 2. Opte por livros menos complexos. De repente, você pode começar lendo alguns romances mais simples, algum livro ali de autoconhecimento, de autoajuda, que pode ser mais fácil de você compreender. Isso, eventualmente, à medida que o tempo for passando, pode te levar a leituras mais complexas, a você ler os clássicos da literatura, que geralmente tem uma linguagem um pouco mais intrincada, mas que valem muito a pena ser lidos, pois são textos que sobreviveram ao teste do tempo. Passo número 3. Determine momentos específicos de leitura. Você vai ler assim que você acordar? Você vai ler antes de dormir? Você vai ler no intervalo do almoço? Qual é a sua possibilidade de você ler? E uma outra coisa que você pode ter alternativo à leitura, que não está necessariamente dentro desse hábito, mas que eu faço muitas vezes, é escutar um livro. Você pode evoluir muito através dos audiobooks. Tem um conceito que eu aprendi recentemente que se chama NET, é No Extra Time. Por exemplo, você está na academia, lavando louça ou dirigindo, você pode sempre usar esse tempo para você ouvir um livro. Eu passo muito tempo no carro todos os dias, eu passo mais de 2 horas no carro todos os dias. E uma frase que eu ouvi faz pouco tempo que eu gostei muito é o seguinte: faça do seu carro a sua universidade. Então o tempo todo que eu tô no carro, eu tô sempre ouvindo um audiolivro e isso me ajuda muito a aumentar a minha absorção da leitura, porque geralmente eu ouço livros os quais eu já li. Passo número 4. Defina uma meta diária. Então essa meta pode ser um número de páginas, pode ser um tanto de tempo, pode ser um capítulo, mas o lance, como eu falei agora há pouco, é que o benefício que você vai tirar, ele vai ser exatamente proporcional à intensidade que você vai colocar. Então vamos pensar uma pessoa que está querendo fazer exercícios e ela fala assim: eu vou me exercitar 10 minutos por dia. Claro, isso é melhor que nada? É melhor do que nada. 10 minutos por dia e nada, 10 minutos por dia é melhor. Mas uma pessoa que se exercita 2 horas por dia, com intensidade, ela vai ter um resultado melhor do que a que se exercita 10 minutos por dia ou 10 minutos 2, 3 vezes por semana. Só para dar um parâmetro, uma pessoa que se exercita 10 minutos 3 vezes por semana, ela vai se exercitar 120 minutos por mês. Uma pessoa que se exercita 2 horas por dia, ela em um dia vai fazer a mesma coisa que a outra pessoa fez em um mês. Então o benefício que a pessoa que faz 2 horas por dia vai colher é muito maior. E a questão é você pensar o que você quer tirar da vida. O benefício que você quer tirar daquele hábito que você vai desenvolver. As pessoas colocam muito pouca energia para elas dominarem uma área da vida delas. E a leitura é uma das que eu acredito que são mais importantes, porque a leitura ela te dá repertório para tudo que você precisa fazer.
E para concluir, depois que você define a sua meta diária, você pode de repente fazer uma meta anual de quantos livros ali você gostaria de ler. Eu acredito que se você passar qualquer ano da sua vida lendo menos de 2 livros por mês, você está jogando a sua vida fora. 5. Conheça a ti mesmo. Não é porque um livro está sendo hypado ou está sendo muito elogiado que aquele livro vai ser bom para você, que aquele livro vai trazer benefício para você. Uma coisa que eu faço muitas vezes é quando eu ouço pessoas às quais eu respeito falando de algum livro, eu pego aquele livro e eu me comprometo a ler ele por 1 ou 2 horas. E se eu perceber que eu não estou tirando benefício daquela leitura, que aquilo não está sendo interessante para mim, eu desisto do livro ali em 1, 2 horas, eu já consigo perceber se eu vou conseguir tirar benefício, o valor daquele livro para mim. É muito importante que você se permita, que você experimente, que você entenda quais são os autores que você gosta, qual o tipo de leitura que você gosta. E uma das melhores maneiras de fazer isso é através da recomendação de leituras de pessoas às quais você respeita. Mas mais importante que tudo, não deixe se dominar pela preguiça. Pensa só na preguiça. A preguiça, ela faz você não querer fazer nada que seja desafiador intelectualmente, fisicamente, emocionalmente. E para qual lugar você vai se você não fizer nada que é desafiador fisicamente, emocionalmente ou intelectualmente? O que vai acontecer é que você vai acabar sendo uma pessoa gorda, sozinha, triste, amargurada, de mal com a vida e reclamona. Então, se você não estiver disposto a lidar com a preguiça, se prepare para esse destino. E esse é o último vídeo motivacional de 2024.